para Shri Shri Guru Vishnu Gauranga. Lendo do Srimad Bhagavad Gita como ele é por Srila Prabhupada. Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 18. O conhecimento acerca do Absoluto. Todo mundo pode repetir. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo Udara Sarvai Vaite. Udara Sarvai Vaite. Gyani Tvatmaiva Me Matam. Gyani Tvatmaiva Me Matam. Ashtita Sahiyuktatma. Ashtita Sahiyuktatma. Mam Evanuttamam Gatim. Tamam Gati. Sudara Sarva Evaite. Udara Sarva Evaite. Gyanatu Atma Me Matam. Gyanatu Atma Me Matam. Asthita Sai Yuktamam. Ashtita Sahiyuktatma. Evanatma Gati. Evanuttamam Gatim. Udara Sarva Evaite. Udara Sarva Evaite. Gyani Tvaima Maiva Me Matam. Gyani Atmaiva Me Matam. Ashtita Sahiyuktatma. Ashtita Sahiyuktatma. Mam Evanuttamam Gatim. Maevanuttamam Gatim. Udaraha Sarva Evaite. Udara Sarva Evaite. Gyanitu Atmaiva Me Matam. Gyanitu Atmaiva Me Matam. Astitaha Sahiyuktatma. Ashtita Sahiyuktatma. Maevanuttamam Gatim. Maevanuttamam Gatim. Udara Sarva Evaite. Udaraha Sarva Evaite. Gyanitu Atma Eva Me Matam. Gyanitu Atmaiva Me Matam. Ashtita Sahiyuktatma. Ashtita Sahiyuktatma. Evanuttamam Gatim. Maevanuttamam Gatim. Udara Sarva Evaite. Gyanitu Atmaiva Me Matam. Ashtita Sahiyuktatma. Maevanuttamam Gatim. Udara Sarva Evaite. Udara Sarva Evaite. Gyanitu Atmaiva Me Matam. Gyanitu Atmaiva Me Matam. Ashtita Sahiyuktatma. Ashtita Sahiyuktatma. Maevanuttamam Gatim. Maevanuttamam Gatim. Udara Sarva Evaite.
Udara Sarva Gyani Tvatmaiva Me Matam Ashita Sahiyutama Mamevanutamam Gati. Palavra por palavra, significados. Udara, magnânimos, sarve, todos, eva, deserto, ete, estes, gyani, aquele que tem conhecimento, tu, mas, Atmaeva, tal como eu, minha, matam, opinião, astita, situado, saha, ele, ri, deserto, Yukta Atma, ocupado em serviço devocional. Man, em mim. Eva, desperto. Anutamam, o mais elevado. Gatim, destino. Tradução, vamos repetir. Todos esses devotos são sem dúvida almas magnânimas. Mas aquele que cultiva conhecimento acerca de mim, eu o considero como sendo tal qual eu mesmo. Ocupando-se em me prestar serviço transcendental, ele com certeza me alcançará. E esta é a meta mais elevada e perfeita. Então vou repetir. Todos esses devotos são sem dúvida almas magnânimas. Mas aquele que cultiva conhecimento acerca de mim, eu o considero como sendo tal qual eu mesmo. Ocupando-se em me prestar serviço transcendental, ele com certeza me alcançará. E esta é a meta mais elevada e perfeita. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Ninguém deve ficar pensando que os devotos que não têm tanto conhecimento não são queridos pelo Senhor. O Senhor diz que todos eles são magnânimos, porque qualquer um que se dirige ao Senhor por qualquer propósito é chamado de Mahatma, ou grande alma. Os devotos que querem algum benefício em troca do serviço devocional são aceitos pelo Senhor porque há uma troca de afeto. Por afeição, eles pedem ao Senhor algum benefício material. E quando obtêm isto, eles ficam tão satisfeitos que também avançam em serviço devocional. Mas o devoto com conhecimento pleno é considerado muito querido pelo Senhor, porque seu único propósito é servir ao Senhor Supremo com amor e devoção. Semelhante devoto não pode viver um segundo sem entrar em contato com o Senhor Supremo. Ou sem lhe prestar. Da mesma forma,
O Senhor Supremo gosta muito de seu devoto e não consegue separar-se dele. No Srimad Bhagavatam 9.4.68, o Senhor diz: Hridayam Mahyam Sadhunam Hridayam Tvaham Adanyate Najananti Naham Tebhyo Managapi. Os devotos sempre estão em meu coração e eu sempre estou no coração dos devotos. O devoto conhece apenas a mim e eu também não consigo esquecer o devoto. Entre mim e os devotos puros há um relacionamento muito íntimo. Os devotos puros, com conhecimento pleno, nunca perdem o contato espiritual e por isso eles são muitíssimo queridos a mim. Magyana Chimirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshumilitam Jena Tajmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanyam Manobhistam Vistapitham Jena Bhutale Swayam Kadat Mahyam Dadati Swapadantikam Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Udaraha Salvaevaiti Gyanitva Atmaeva Me Matam Astitha Sahi Yuktatma Mam Evanuttamam Gatim. Todos esses devotos são, sem dúvida, almas magnânimas. Primeiro, quem são todos esses devotos que o Krishna está se referindo? Quem são todos esses devotos? Krishna, no verso 16 aqui, esse mesmo capítulo, ele fala quem são esses devotos. São 4 tipos de pessoas que o Krishna considera magnânimas porque são piedosas. Que o Krishna considera devotos dele porque, sob todos os aspectos, as mais diferentes circunstâncias, sempre recorrem a Deus. Então aceitam que Deus é o abrigo supremo, aceitam que Deus é a solução para todos os problemas, aceitam que Deus é o único Solidão, Sarvadehrinam, verdadeiro amigo, Avyayam, infalível, inesgotável, que não tem como ele não resolver qualquer situação embaraçosa da pessoa. A pessoa só pode chegar nesse nível aí de dependência assim, de Deus sobre todos os aspectos, se ela for piedosa. Então a caridade no mundo material é tão importante, é tão elevada, a piedade, a bondade é tão elevada que ela é considerada por Krishna como a última plataforma de avanço material. Última plataforma. As pessoas piedosas são as mais elevadas, as pessoas caridosas são as mais avançadas. Isso aí é ponto pacífico. Krishna fala isso aí. Esse verso 16, Chatur Vidha Bhajanti-man. Jana, Sukritino, Arjuna, 4 tipos de pessoas piedosas, se rendem a mim, se lembram que eu sou o Senhor Supremo, dependem de mim. E quais são esses 4 tipos de pessoas piedosas? São aqueles que Artha, Jigyasu, Artarti e Gyani. Então, Artha é a pessoa piedosa. Caridade é tão importante
E caridade pura, então, bondade pura, é tão mais importante por ser perfeita, que até a caridade inconsciente dá resultado. A Gyata Sukriti. Porque dizer de alguém executar caridade conscientemente. Embora, claro, nesse mundo material, toda atividade está sempre mesclada com os modos da natureza. Pode-se executar caridade, bondade, mas sempre aí existem contaminações de ignorância e paixão. Mas, ainda assim, Krishna considera essa atividade de se tomar abrigo nele, se depender dele, como a coisa mais elevada nesse mundo, tanto é que essa atitude acaba evidenciando que tal alma é uma grande alma. Uma grande alma. Então, independentemente até da caridade dela, se até a Gyata Sukriti, que é a caridade inconsciente, que alguém ajuda alguém sem saber dar resultado, quer dizer de alguém fazer porque está querendo ser uma mão amiga para alguém. Quer dizer disso. Então, Krishna fala, são grandes almas que tomam essa... pessoa que não é uma grande alma, que não é uma pessoa piedosa, ela não é capaz nem de dizer obrigado para alguém, nem de agradecer alguém, o que dizer de se preocupar com a situação embaraçosa, calamitosa dos outros. Você está pensando só nele, só pensa na vida dele, tem um pouco de preocupação, porque ele não tem punya no karma, não tem piedade, caridade no karma, ele não consegue, ele não é tocado pelo senso de ajuda, querer ajudar, não é? Então quem é Krishna fala, esse é muito bom, esse eu considero meu devoto, esse eu considero uma alma magnânima, uma grande alma, Chatur Vidava Jantiman. E ele fala que existem 4 tipos de pessoas assim. Chatur quer dizer 4, Chatur Vidava Jantiman. 4 tipos de pessoas que se abrigam nele, que adoram ele, mesmo nas barganhas, esperando algo em troca de Deus, mas recorre a Deus. Ou seja, está recorrendo na fonte certa. Tem nada de errado isso. Então, nisso. Então, um deles é o Artha. É a pessoa que quando está aflita, ela vê esperança só em Deus, ela se abriga em Deus. Artha quer dizer aflição, aflita. Artha. O outro é o Jigyasu. Quem tem anseio por satisfazer sua curiosidade, quer seja mesmo de compreensão filosófica ou qualquer outro tipo de curiosidade, mas não busca a solução para essa satisfação dessa curiosidade em nada além de Deus, busca isso em Deus, porque Deus é a fonte de todo saber, de toda verdade. Então, tá certo. Artha Jigyasu. Artharti, também uma pessoa que se encontra numa situação de dificuldade financeira, sem dinheiro. Por karma, às vezes nós temos a companhia da deusa da fortuna, às vezes a deusa da fortuna sai, e quando a deusa da fortuna sai, não tem quem resolva a situação de dureza, dificuldade econômica. E uma pessoa, quando é piedosa, ela se abriga em Krishna, se abriga em Deus. Oh, meu Deus, isso é sintoma de ser piedoso. E não fique irado, revoltado, bravo com Deus. Cadê esse Deus que não me ajuda? Não. Deus vai resolver isso. Deus é, como diz o ditado popular, né? Pai, não é padrasto. E é mesmo. E resolve mesmo. E o que é impossível para Deus? Nada é impossível para Deus. Então qualquer
apelo para Deus é a atitude mais certa. Tanto é que Krishna fala, esse aí é magnânimo, uma grande alma. Né? Quem recorre a ele, quem recorre a semideuses, não é muito inteligente. Quem recorre aos antepassados, membros familiares, aos fantasmas, aos espíritos, quem deposita fé nessas coisas, não é muito inteligente, não é muito piedoso, porque nenhum desses daí tem poder, tem autonomia para resolver a situação de qualquer um. Nenhum. Se nem os semideuses, o que dizer dos fantasmas e espíritos, como é muito recorrente aqui no Brasil, na Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, aqui também, aqui pertinho. Isso Krishna fala que esse tipo de adoração para resolver problema, para esperar algo em troca, para solucionar problemas, é ignorância. É ignorância. Então, uma pessoa inteligente sempre resignada, uma pessoa piedosa sempre conta até 10, nunca estoura e fica dependente de Deus. Então, Krishna fala que essas almas são grandes almas. Já tu ouvidava, Adiantinam, Jana Sukritinho Arjuna. Sukriti quer dizer piedade, bondade. Pessoas piedosas, Sukritinho Arjuna. Arta de Gyasu Artati, Gana Chabarata Shabaha. Só que ele fala que desses 4 aí, o mais inteligente é aquele que está buscando nele, se abrigando nele, para adquirir conhecimento. Esse é o mais elevado. Krishna fala que ele é tão mais elevado que ele considera essa alma, essa pessoa, como se fosse ele mesmo aqui. Aqui. Mas aquele que cultiva conhecimento acerca de mim, eu o considero como sendo tal qual eu mesmo. Isso é sério, hein? Isso é sério. Olha o que Deus está falando. Quem busca conhecimento acerca de mim, eu considero como se fosse eu mesmo. Como Krishna falou também, que é decorrência disso, né? Que aquele devoto que senta na arena de sacrifício para fazer os votos de se tornar um servo dele, receber iniciação espiritual, Krishna fala que quando ele vê tal alma na arena de sacrifício, ele está vendo aquela alma como se fosse ele mesmo também. Por isso aí é importante a Diksha Kali Bhakta Kara Atma Saramana Krishna. Esse verso que fala que quando alguém está sendo iniciado, sentado na arena de sacrifício, Krishna vê essa alma como se estivesse vendo ele próprio. E aqui está provando, porque quem vai ser iniciado? Quem for muito piedoso. Quem vai ser iniciado? Quem estiver interessado em compreender a verdade absoluta é aquele que ele falou que é o mais elevado dos piedosos, né? O mais elevado. Então é o caminho da perfeição. É o Yuktatma, ocupado em serviço devocional. Então, esses 4 tipos de pessoas têm chance, e dentre eles, o que mais tem chance é o que quer conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará de sair completamente da ilusão e de realmente se situar em conhecimento. Quem busca o conhecimento da verdade absoluta, porque Krishna fala que isso é dever do ser humano. Todos devem me conhecer. O corpo humano ele existe para isso, para que todos conheçam a verdade absoluta que sou eu. Então, quando nós estamos
ouvindo o que é ser piedoso e o que é ser o melhor entre os piedosos, nós estamos entendendo o começo do caminho da submissão e rendição a Deus, da compreensão da verdade absoluta. Esse é o caminho de Bhakti, esse é o caminho do serviço devocional, esse é o caminho das almas rendidas a Krishna, e é isso que nós estamos ouvindo e temos que dar a maior importância para isso, porque isso é trilhar o caminho certo, o caminho da perfeição. Então, no nosso dia a dia, o que a gente tem que lutar? O Sri Upanishad fala que tem duas maneiras de você alcançar a perfeição na compreensão transcendental. Primeiro, você tem que entender o que tem que ser feito e também o que não pode ser feito. O que é conhecimento e o que é ignorância. Tem que aprender os dois. Só assim alguém avança no caminho da iluminação espiritual. Então, o que a gente tem que cuidar, já que estamos de alguma maneira envolvidos com atividades piedosas? Quer sejamos almas que confiamos em Krishna e estamos buscando abrigo em Krishna porque estamos aflitos, quer seja porque queremos satisfazer alguma curiosidade, ter alguma compreensão, quer porque estamos ruim das pernas, com grana, com dinheiro, vivendo com dificuldade, ou quer estejamos de coração aberto, simplesmente querendo compreender a verdade absoluta, buscar conhecimento. Nós temos que continuar fixos nesse caminho, porque todo mundo, quando se aproxima de Deus, é chamado devoto sakama, com algum desejo. Mas essa prática astita, sahiyutatma, essa prática do serviço devocional, dessa atitude favorável é tão poderosa que ela gradualmente vai tornando tal alma nishkama, sem esses desejos mais. Ela vai se purificando de tão poderosa que essa atividade espiritual que é o serviço espontâneo, amoroso a Krishna, a Deus. Mas aí quais são os cuidados? Os cuidados são de não se tornar um dos 4 que Krishna falou, que nunca se rendem a Ele, que nunca se abrigam nele, que nunca buscam Ele. Então Krishna, ao mesmo tempo que ele falou que tem 4 tipos de pessoas piedosas, ele fala que tem 4 tipos de pessoas ímpias, que jamais dão esse passo aí. Então a gente tem que ter esse cuidado, ficar o tempo inteiro se cuidando, se policiando para não desenvolver seu lado de tranqueira, demoníaco, de ateísta, e cultivar cada vez mais o seu lado divino, o seu lado de devotado, porque toda alma ela tem essas duas naturezas. Isso é inerente à alma. Então Krishna fala que outros 4 tipos de pessoas, porque são ímpias, nunca se rendem a Ele, nunca procuram Ele, nunca buscam abrigo nele. E quais são esses 4 tipos de pessoas? Naman Duskritina Muda, Prapajanti Naradama, Maya Paritagyana, Asurambhava Nashita. São 4 tipos de pessoas piedosas: o Artha, o Jigyasu, o Artharti e o Gyani, que é o melhor deles, quem busca espontaneamente conhecimento da verdade absoluta. Nesse caminho a gente tem que ter cuidado para não desenvolver essa contaminação que é natural, que qualquer um pode desenvolver, porque todos nós somos almas, e isso é inerente à alma. A alma tem os 2 lados, o lado divino e o lado demoníaco. Ela tem que trabalhar seu lado divino. Então ela tem que ter cuidado para não se tornar um desses 4. Que Krishna falou, Naman Duskritina Muda. Quem é Sukritina e acaba se tornando Duskritina, quem é piedoso e acaba se tornando ímpio, quem é bom e acaba se tornando um
canalha, não tem chance de continuar nesse caminho man eva nutaman gatim, que leva à perfeição. Não tem chance. E quem são eles? O primeiro é Duskritina muda, Naman Duskritina muda, Prapadyante Narada. Os mais grosseiros dos canalhas, pessoas que são canalhas, desenvolver essa contaminação de ser um canalha. As pessoas que vão se acostumando com atividades de vida torta, atividades ilícitas, atividades que causam para as suas conquistas sofrimento para outros. Isso aí é muito... Por que o Cristiano está falando isso? Porque todo mundo pode ser uma coisa ou outra. Ou sucretina ou tuscretina. Ou piedoso ou ímpio. Ou boa gente ou canalha. Então ele fala, Naman Tuscretina muda. Prapadyante Narada. Esses canalhas, grosseiramente tolos. E esses piores ainda, Naradamas, esses que se tornam intocáveis até. Aqui, para a gente é uma novidade isso, mas na Índia isso é muito comum. Tem pessoas que são consideradas intocáveis, de tão tranqueiras que são, de tão sujas e perversas, malignas. São pessoas consideradas intocáveis. Narada. Esses são os dois. E depois tem os outros dois. Mayaya Paritagena. Isso aí é muito recorrente dentro de quem está buscando tanto o Jigyasu, satisfazer sua curiosidade sobre Deus, sobre qualquer coisa, especulando filosoficamente, ou até mesmo buscando conhecimento do eu e conhecimento do eu absoluto de Deus. Isso é muito comum acontecer de alguém que está trilhando o caminho certo e de repente, Mayaya Paritagena. Se ilude com a linguagem florida dos Vedas, se ilude com erudição mundana, se ilude com a Mayaya Paritagena, com os aforismos védicos e se esquece da meta. Se esquece da meta. Por trás de todos os Vedas, Deus é aquele que tem que ser conhecido. Então, é muito comum alguém começar a desenvolver conhecimento e erudição, mesmo das escrituras, para desfrutar dela, para se tornar um acadêmico erudito, respeitado, adorado, seguido, ter discípulos, ter seguidores, ter bajuladores, adoradores. Isso é Maya, é ilusão. Maya é a Paritagena. Alguém que acaba se iludindo com o conhecimento e se esquece ao que se destina o conhecimento. O conhecimento da verdade absoluta, da pessoa suprema, e não de nada mais. Então esse tipo de pessoa vai cada vez rejeitando mais Deus. Aparentemente está no caminho de Deus. Aparentemente. Então os canalhas grosseiramente tolos, Duskritina muda, os Mayaya Paritagenas, os intocáveis, de tão baixos, degradados, os que estão confundidos com as escrituras. Está cheio disso, viu? Está cheio disso. Isso aqui não serve não. Eu vou escrever o meu próprio comentário sobre Deus. Esse mestre espiritual aí ele não é muito... Eu vou fundar minha própria religião, minha própria missão, minha própria sampradaya, minha própria linha filosófica. Está cheio disso. Está cheio disso. Mas é a Paritagena. Então esse
esse tipo de pessoa está se distanciando e nunca vai se render a Krishna, nunca vai entender a verdade absoluta, nem se abrigar nela. Krishna mesmo que fala. E depois, o último, o que é mais evidente, mais perceptível, qualquer um vê, são os demônios declarados, Asurambhava Mashita, aqueles que falam declaradamente que Deus é coisa dos fracos, Deus é para vocês, Deus sou eu sou Deus, o demônio declarado, demônios declarados, aqueles que falam que ou eles próprios sim são os caras, eu sou Deus, ou se aparecer Deus para mim, eu mato ele. Claro que Deus vai aparecer para ele, para quê? Deus vai perder tempo dele se aparecendo para um tolo. Só se ele for um demonião muito poderoso mesmo, como o Hiranyakashipu, aí Krishna aparece como Dashina dele e acaba com ele. Mas isso é muito raro. Isso aí são lilas, são passatempos. Hiranyakashipu só estava fazendo um papel de demônio, mas é um devoto puro de Krishna, um porteiro de Vaikuntha. Então aí já é outra história. Mas esses demoninhos do mundo material, esses demoninhos céticos, Krishna não vai se preocupar com esses demoninhos, não. Eles estão se matando sozinhos, não precisa de Deus para matar ninguém. Então, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati falava que o caminho do serviço devocional, Mameva Lutamam Gatim, quem está trilhando o caminho da perfeição, a mais elevada perfeição, é como o fio de uma navalha. No menor deslize você se corta. Então a gente tem que ter esse cuidado. Esse cuidado. Primeiro cuidado, eu não devo ser acomodado. Puxa, eu ouvi lá no templo do Hare Krishna que se você está aflito e grita por Deus, já está bom, isso já é. Não, isso não basta, isso é um bom começo, mas tem que ir mais fundo. Eu ouvi lá que se você é curioso e quer satisfazer sua curiosidade tentando investigar as escrituras com Deus, que isso aí é muito bom. Tá? Não, isso é um começo. Se você está com dificuldade financeira, é bom buscar, pedir para Deus. É bom, mas não é a perfeição. Que eu tenho que buscar conhecimento. Quando alguém se situa em conhecimento mesmo, ela abre mão até mesmo do conhecimento, porque ela sabe para que serve isso? Para que serve o conhecimento? Para que serve o conhecimento? Conhecimento não serve para nada, gente. Na verdade, não serve para nada. Nós temos que ter realização. Quem tem realização não precisa de conhecimento. Arjuna ouviu isso de Krishna. Krishna falou: Arjuna, qual é a necessidade de todo esse conhecimento? Se com uma única fagulha minha eu penetro todo esse universo material. Então o que a gente tem que realmente buscar? A gente tem que buscar devoção por Deus, amor por Deus e nada mais. O resto vem automaticamente. Se até esses cuidados têm que ser tomados, imaginem só de você brincar com coisa séria, se associando mal, para de repente se contaminar e virar um duskritina, um canalha, ímpio. Não, isso é mais perigoso ainda. O que dizer de se degradar tanto que se torna um intocável na rua? Um intocável. Intocável, o nome já diz, é aquele que ninguém nem toca nele, porque se tocar se contamina, de tão degradado, de tão sujo, caído que ele está. É alguém que vive como embora no corpo humano, está vivendo como um verme já. E o cuidado de não achar que o conhecimento é para minha pompa. É para eu passar por erudito, E o que interessa são as linguagens floridas dos Vedas. Não!
a essência dos Vedas, que é Deus, a meta última. Se perder nos meios e não alcançar o fim, em nome de falso prestígio, em nome de posição, Mayaya Paritagyana. E fora de cogitação, para uma pessoa piedosa, um dia ela levantar um dedo contra Deus, uma blasfêmia, uma palavra de inconformismo. Estou sofrendo assim porque Deus... Não, isso não existe. Isso não existe. Então, quem faz isso aí são os demônios, a Surambhava Mashita. Por que eu estou explicando tudo isso aqui? Porque aqui, aí Prabhupada deu o exemplo aqui do devoto imaculado de Krishna, do devoto puro de Krishna, citando o Srimad Bhagavatam, esse verso famoso, 68 do capítulo 4, do 9º canto do Srimad Bhagavatam, que explica muito bem isso. Esse verso aqui, Sadavo Hridayam Mahyam Sadunam Hridayam Tvaham Madanya Te Najaranti Naham Tebio Managapi. Esse verso aqui, ele foi falado por Krishna num incidente desses daí. A alma rendida a ele, dependente dele, um rei, Ambarisha Maharaja, ele estava fazendo jejum de Ekadashi. E chegou a hora de quebrar o jejum. Ekadashi é um dia que os devotos não comem grãos alimentícios. Se alimentam, mas menos com grãos. E o Maharaja Ambarisha, que era um devoto puro de Krishna, embora fosse um rei, ele estava fazendo o jejum de Ekadashi e chegou a hora dele quebrar o jejum de Ekadashi. Ele foi quebrar e nesse momento apareceu um Mayaya Paritagyana. Apareceu um super erudito, mas que não era uma alma rendida a Krishna, um devoto de Krishna, Durvasa Muni. Tá vendo? Esse é o exemplo. E Durvasa Muni, cheio de poder, cheio de conhecimento das escrituras védicas, cheio de conhecimento dos rituais védicos, chegou e Ambarisha Maharaja foi servi-lo e ele disse: não vou comer agora, porque agora eu vou fazer meus rituais, vou no rio de Yamuna e fazer meus rituais védicos. Aí Ambarisha Maharaja ficou esperando. Ele foi para o rio sagrado e não voltava nunca. E o Ambarisha Maharaja não queria passar do horário de quebrar o jejum de Ekadashi dele, porque se passa do horário ele perde o valor, o jejum. Então ele reuniu os brahmanas da assembleia dele, os líderes espirituais, e consultou os brahmanas, e os brahmanas falaram: olha, isso aí, sabe como é, né? Cada um tem sua opinião, os brahmanas são muito eruditos e tudo, mas não deram uma solução. Ele perguntou: escuta, se eu pelo menos tomar água, com a água eu quebro o jejum ou não? Aí ficou, uns diziam que sim, outros que não, porque a água quebra e não quebra e tal. Ele vai chamar a Aja como um devoto puro de Krishna, que não se ilude, porque Krishna não deixa. Ele decidiu, ele falou: eu não vou passar do horário sem quebrar o Ekadashi, vou tomar água. Quando para na Ekadashi, ele tomou água. E não vou quebrar a regra, porque estou quebrando o jejum. Mas ao mesmo tempo não estou quebrando, porque a água quebra e não quebra. Então eu tomo água e não quebro. Quebro o jejum na hora certa do Ekadashi e não quebro, não como antes do grande Durvasa Muni, porque seria uma ofensa de minha parte comer antes do Brahmana erudito. Eu vou esperar ele voltar. Mas Durvasa Muni, muito poderoso, ficou sabendo lá no rio de Yamuna, ele estava lá, e ficou sabendo que Ambarisha Maharaja tinha que quebrar no Ekadashi tomando água, sem ele ter comido antes. Aí ele veio, e muito irado já, é assim,
Que adianta esse conhecimento todo? Ficou irado aí, ó. Muito irado mesmo. Já queria matar o Baricha Maharaj. Como você come na minha frente, eu sou o Brahmana, você é o rei. Brahmana é a cabeça da sociedade, o rei é inferior ao Kshatriya, o administrador é inferior ao Brahmana. Como você... Então, todo orgulhoso, cheio de conhecimento, mas de que adiantando? De que adiantou esse conhecimento? Então você vai ser amaldiçoado e vou te matar. E o Baricha Maharaj já ficou simplesmente perplexo. Nossa, eu só estou querendo agradar todo mundo, acertar, como os devotos sempre são, né? Nunca querem desagradar ninguém. Tudo bem. Você ficou nervoso, mas não era essa a minha intenção. Ah, não tem perdão, é isso mesmo e tal. Mas esse momento que ele cria um demônio para matar o Baricha Maharaj, nesse momento a Sudarshana Chakra, que é a arma mais poderosa de Krishna, aparece na frente dele para decepar a cabeça dele e começa a perseguir ele. Ele começa a correr, a Sudarshana Chakra correndo atrás. Ele corre por todo o universo e a Sudarshana Chakra correndo atrás. Ele recorre ao Senhor Brahma, ao Senhor Shiva, que são as maiores autoridades dentro do universo cósmico material, e eles falam, não posso fazer nada, não dá, não tem força para parar a Sudarshana Chakra de Krishna. Aí ele vai até no planeta Vaikuntha, pedir socorro para Narayana, para Krishna. E o que Krishna fala? Meu amigo, não posso fazer nada. Não posso fazer nada. Porque eu sou completamente equânime. Eu não sou tendencioso, não. Então, mas os meus devotos, se alguém ofende um devoto meu, é pior do que ofender-me diretamente. Você poderia até ter falado isso de mim, para mim, mas falou dele, agora só tem um jeito. Se ele te perdoar, você está perdoado. Se ele não te perdoar, você vai ser decepado. Não tem chance. Isso é o resultado de ofensa às pessoas Sadavoji Dayan Mahyan, que só carregam Krishna no coração e, portanto, Krishna só carrega eles também no coração dele. Sadhunam Dayan Twaham. Então, essa perfeição de meta, de proteção, só se alcança através do serviço devocional desinteressado e ininterrupto. Aí o que vai acontecer é que ele volta desesperadamente para falar com o Baricha Maharaj. E o Baricha Maharaj fala, que isso, eu nem considerei isso. Está tudo certo, não tem problema nenhum, não. Perdoa ele. Foi salvo pela misericórdia do devoto que está sempre tão bem situado, tão tranquilo, que não se preocupa se estão lhe fazendo mal ou não, se alguém se julga inimigo dele ou não. Ele é Adhyata Kshatrava. Adhyata Kshatrava Shantai. Está sempre pacífico e não tem inimigo. Ele vê até o inimigo como se fosse um amigo. Essa é a posição do devoto que alcança essa perfeição de compreensão. Então, vai fechar esse raciocínio aqui agora no próximo verso. Porque Krishna, ouviram lá, estamos falando desde os piedosos, os que não são piedosos, o caminho que leva à perfeição, o Darasa vai ter esse anterior, e agora, esse verso aqui fecha, Varunam, Jamanam, Mante, Gyanavam, Man Prapadyate, Vasudeva, Savan, Iti, Samahatma, Sudurava. É o verso 19, para todo mundo ouvir. Olha o que fala. Após muitos nascimentos e mortes, aqueles que têm verdadeiro conhecimento verdadeiro, transcendental, rendem-se a mim, sabendo que sou a causa de todas as causas e de tudo que existe.
Então, as pessoas que têm vida espiritual plena, que só querem Deus, que só vivem para Deus, que só amam Deus, que só querem desenvolver cada vez mais o seu amor por Deus, são as pessoas que vêm fazendo isso, são almas que vêm fazendo isso, nascimentos após nascimentos, já faz muitos, não é só nessa vida que estão nessa, até que chegam nessa conclusão que, mas o Devasarniti, só Deus é tudo, nada mais significa nada, vou ficar perdendo meu tempo. Então, após muitos nascimentos e mortes, aqueles que têm verdadeiro conhecimento rendem-se a mim, se tornam almas entregues a mim, rendidas a mim, vivem só para mim, sabendo que eu sou a causa de todas as causas, Sala, Karana, e é Deus. Qualquer um fala que Deus, que não cai sequer uma folha de uma árvore sem que Deus o queira, né? Nem o sol se movimenta se Deus não quiser. Nada acontece sem Deus. Ele é a causa de todas as causas. Então quem sabe disso de verdade vai ficar perdendo tempo. Se rende a Deus, se rende a Krishna, sabendo que eu sou a causa de todas as causas e de tudo que existe. Mas almas assim, grandes almas que chegam nesse nível de submissão e rendição, são raríssimas. Então é muito raro encontrar semelhante grande alma. Samahatma Sudurlabha. É muito difícil encontrar um devoto puro de Krishna, uma alma 100% dependente e rendida a Krishna. Mas essa é a meta, e essa é a Mamevanutamangatim, a perfeição da busca. É a meta mais elevada. Então isso é Bhakti Yoga, esse serviço devocional. Esse é o nosso caminho, isso é o que nós queremos para nós mesmos e para todo mundo. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Certo? Então aqui no Templo Hare Krishna, isso a gente ensina. Aqui no Templo Hare Krishna, essa é a vida que a gente tem. A busca da mais elevada perfeição. Na próxima segunda-feira, vamos ter um grande festival aqui. Segunda-feira. Tem o festival normal de sábado, depois tem o domingo que a gente passa em branco, e na segunda-feira tem um dos festivais mais importantes para nós do movimento Hare Krishna. Todo mundo está convidado a participar. É uma grande festa com mais de 108 preparações diferentes para o prazer de Krishna. É o dia do aparecimento do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, a encarnação mais misericordiosa de Krishna, Mahavadanyaya Avatar, que foi quem veio e resgatou tudo isso que estamos ouvindo e falando aqui até agora, porque sempre existiu, mas estava esquecido. O Senhor Chaitanya veio e recobrou a consciência Vaishnava do mundo, está distribuindo amor puro por Krishna de graça no mundo inteiro, através do seu representante, Srila Prabhupada, que espalhou esse conhecimento mundo afora, e o cantar do Mahamantra Hare Krishna também. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Que é o método mais simples, mais sublime, mais eficaz para se alcançar a perfeição nessa era de escuridão e ignorância. Cantar o Mahamantra Hare Krishna. Esperamos todos vocês na segunda próxima. Obrigado a todos, voltem sempre. Aí, Srila Prabhupada aqui. Jai. Govinda Govinda